Romanos capítulo 8, eu queria que você abrisse, por favor. Eu vou começar a ler aqui. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte. Escuta isso aqui, gente. A mentalidade carnal é morte. Mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimiga de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Assim, então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse homem não é dele. Hã? Claro, muito claro, né? Não tem muita coisa não, né? Não tem muita coisa para explicar não, né? Porque Deus foi muito claro aqui, muito taxativo, né? Aquele que anda na carne, que a mente está voltada para a carne, para as coisas materiais, ele não pertence a Deus, né? Ele não pode abrigar o Espírito. Porque quem abriga o Espírito, a mente é voltada para o Espírito. A mente é voltada para as coisas de Deus, né? Vamos entender isso aqui. Esse capítulo 8... Beijo pra Elane, tô vendo você. Esse capítulo 8 aí, dessa carta aí aos Romanos, ela começa com uma resposta de Paulo. Uma resposta de Paulo para uma pergunta que foi feita no capítulo anterior. Uma pergunta que Paulo fez, ele mesmo fez essa pergunta, né? Lá no versículo 24 do capítulo 7. Se você for lá, você vai ver. Versículo 24 diz assim: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Essa pergunta aí, que vem com um tom de desespero, né? A maneira como Paulo lança a pergunta é uma forma desesperada, né? Como se ele tivesse assustado com o que ele estava vendo. Essa pergunta aí, ela foi feita diante de uma constatação muito dolorosa, viu? Do próprio Paulo, acredito nisso, do próprio Paulo, de que o mal, ele estava enraizado no corpo de pecado. O mal, Paulo estava dizendo ali, pô, o mal, ele está enraizado num corpo de pecado, né? E essa consciência de Paulo, a consciência dele sobre isso, essa certeza de Paulo de que o mal, ele está enraizado num corpo de pecado, ela é tão clara nele, é tão verdadeira, ele tem tanta certeza dessa verdade, que lá no verso 20, se você voltar no capítulo 7, no verso 20, Paulo, ele reconhece que o mal que ele não quer fazer, ele faz. Só que esse mal que ele não quer fazer, mas faz, é obra do pecado que habita nele, né? Então Paulo, ele tinha consciência de que aquilo que ele não queria fazer, mas fazia, vinha da carne dele. Vinha da carne, sabe? Pecaminosa dele, como homem, como ser humano, né? E Paulo, ele responde a ele mesmo. Ele começa o capítulo 8 de Romanos respondendo a esse questionamento. Ele mesmo dá a resposta, né? E aí ele diz que já não existe mais nenhuma condenação, né? Porque a preocupação de Paulo era essa, gente, né? Ele se questiona pelo pecado que há nele, e ele mesmo
responde, né? Esclarecendo para os romanos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Jesus, não há mais condenação. Para aqueles que estão em Jesus e para aqueles que caminham segundo o Espírito, né? Segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, a carta de Romanos, ela se trata disso, né? Se você ler o capítulo 8, o capítulo 7... Se você ler todinho o capítulo 7, você vai ver que o capítulo 7 ele é um capítulo carnal. Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 7, o Espírito, a palavra Espírito, o Espírito Santo, ele só é citado uma vez apenas no capítulo 7. Mas se você ler o capítulo 8, o Espírito Santo ele é citado 17 vezes. Por 17 vezes o capítulo 8 cita o Espírito Santo, ele é mencionado, né? Por quê? Porque o capítulo 7, trata-se do eu, sabe? No capítulo 7, o centro, o centro é o eu, a carne é o centro de tudo, não é o Espírito, né? E o resultado disso, gente, quando a carne é o centro, quando a carne está no centro da nossa vida, o resultado é morte, né? Quando você é guiado pela carne, com certeza, querido, deixa eu dizer aqui, o resultado disso é só morte, né? Porque o salário do pecado é a morte, nós já sabemos disso. Mas no capítulo 8 de Romanos, o centro, o capítulo 8, todo gira em torno do Espírito Santo, né? Que só traz vida, Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos, e ele deixa claro nessa carta que o homem, ele não tem condição nenhuma de se salvar a si mesmo. O homem não tem o poder da salvação, de se salvar a si mesmo. Paulo deixa bem claro que nós fomos salvos pelo sacrifício, né? Pelo sacrifício redentor da cruz, pelo sacrifício de Cristo. Nós somos justificados, nós somos libertos e de toda condenação, viu, gente? Deixa eu dizer aqui. Você foi liberto de toda condenação, do legalismo principalmente. Condenação sobre as leis, sabe? Porque o propósito da lei não é tirar nossos pecados. A lei não tem poder para perdoar pecados. A lei não tem poder para redimir você de pecados. O propósito da lei, a função da lei é convencer você do pecado. A função da lei é mostrar para você que você é pecador. A função da lei é mostrar para você aonde você está errado. É mostrar para você o que você está fazendo que não está lá na lei, que não está nas escrituras. Essa é a função da lei. A função da lei é conduzir você para o Salvador, né? A função da lei é essa, mas salvar não. A lei não salva ninguém. A religiosidade não salva ninguém. A gente tem que entender isso. E aí o que acontece? Paulo ele vai destrinchando. Cidade FM, presta atenção. Paulo vai destrinchando essa verdade. Paulo vai destrinchando essa verdade para os romanos. Paulo vai destrinchando, né? E a partir do versículo 5 que nós lemos, ele fala que quem é segundo a carne tem a mente nas coisas da carne. Mas quem é segundo o Espírito tem as mentes nas coisas de Deus, né? Ele a partir desse versículo aí, ele começa a separar, sabe? Ele divide. Para Paulo tentar explicar isso para os romanos, ele pega e divide as pessoas em dois tipos de categorias. Duas categorias diferentes. Aqueles que são guiados, né? Que tem sua vida, sua vida dominada pela sua natureza humana, né? Pela sua carne, e aqueles que são controlados, que têm a sua vida totalmente controlada pelo Espírito. Ele faz essa divisão aí, né? O que Paulo está dizendo pro povo lá, pros romanos, e o que Deus está falando conosco aqui nessa tarde, de quarta-feira, é que dentro de nós, foi o que eu comecei falando no início da ministração, que dentro de nós existem duas forças. Existem duas forças totalmente divergentes, totalmente diferentes uma da outra, de essências totalmente diferentes, sabe? Duas forças, a carne e o espírito. Isso existe dentro da gente, mas só uma força, só uma dessas forças aí pode governar você. Só uma dessas forças pode governar você, né? Claramente ele está dizendo isso para você.
Paulo claramente chegou para os romanos e disse assim, ó, gente, o negócio é o seguinte, aquele que tem os olhos, sabe? Aquele que tem a mente voltada para a carne, mesmo já tendo sido remido pelo sacrifício de Cristo, ele continua escravo. Escravo de quem? Escravo de si mesmo. Escravo dos seus desejos, escravo da sua vontade, escravo do seu entendimento. Escravo das suas emoções. Toda pessoa que tem a mente voltada para as coisas da carne, meu filho, ele continua escravo. Ele continua escravo, né? E por continuar escravo, por ele estar com os olhos voltados na sua própria carne, ele corre um grande risco de sofrer uma morte espiritual. É isso. É isso que Paulo está dizendo aqui para os romanos, né? Quando Paulo fala em carne, a gente tem que entender isso aqui. Quando a Bíblia, ela fala em carne, quando Paulo fala sobre essa carne aqui, essa carne que Paulo está se referindo não é a carne em si, não é a carne, sabe? Essa carne matéria. Não é a sensualidade, não é a luxúria, lógico que tudo isso conta. Não é a vaidade, não são os seus desejos. Mas ele está falando sobre aquele homem, sabe? Que vive em um nível terreno, que vive, que caminha, sabe? Vivendo no nível material, sabe? No nível físico. Totalmente separado do que é espiritual, totalmente distante, afastado, sem contato com o espiritual. É isso que Paulo está falando, né? É disso que essa carta, que esse capítulo 8 de Romanos, dessa carta aos Romanos, se trata. É disso aqui, né? Paulo está alertando os romanos e Deus hoje está alertando a gente. Através dessa palavra aqui, Deus está alertando a gente, né? Sobre essas duas forças aí. Sobre a vigilância que nós devemos ter em cima dessas duas forças aí, né? Que operam dentro de nós. Né? Uma força é movida pela carne. Uma força é movida pela carne, é movida pelas suas preocupações diárias, pela sua vida secular, é movida pela sua inveja, é movida pelo seu rancor, é movida pelo seu orgulho, é movida pelo dinheiro, né, gente? É movida pela sua vingança, que você tem aquele gostinho, né? Tem o gostinho da vingança. É movido pelo seu senso de justiça, né? Por aquilo como você entende, por aquilo que você entende como justiça, pela sua justiça própria, né? E por aí vai. Essa força aí carnal, ela é movida, ela funciona, ela se movimenta, ela cresce, ela é alimentada através dessas coisas aqui, né? Daquilo que flui de nós. E a outra, ela é movida, ela é conduzida, ela é totalmente gerada pelo Espírito. Totalmente gerada pelo Espírito, né? Quando nós somos conduzidos pelo Espírito, nossa mente, ela é inclinada, a desejar as coisas do céu, a desejar as coisas do Espírito, as coisas do reino, sabe? Mas quando nós somos guiados, quando a nossa mente, ela é dominada pela nossa carne, meu Deus, a gente sempre vai procurar agradar a carne, a gente sempre vai procurar agradar os nossos desejos, aos nossos anseios, e com isso a gente vai desagradar a Deus, né? Porque a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. E eu quero dizer para você que quando Deus fala de servir a dois senhores, ele não está falando só de ídolos, ele está falando de você, querido. Você não pode servir a Deus e servir a você mesmo. Deus tem que ser prioridade, você tem que desaparecer. Jesus chega para os discípulos e diz: vocês querem me seguir? Ótimo, a porta está aberta. Só que tem uma coisa, vocês vão ter que caminhar após mim, depois de mim, e vão ter que se negar, vão ter que negar a sua natureza carnal, vão ter que negar seus desejos, vão ter que negar tudo. Vocês vão ter que negar a si mesmo. É isso que Deus está dizendo quando ele fala: você não pode servir aos dois senhores, não só de idolatria, não só deuses estranhos, não só doutrinas erradas. Não é só isso que Deus está falando. Ele está falando principalmente desse Senhor que vive dentro de nós, desse ídolo que somos nós, a nossa natureza carnal. É isso que Deus está falando, né? É isso que Deus está falando. Meu Deus. Só que se você não consegue agradar a Deus, vai ficar difícil para você. Vai ficar muito difícil. Por quê? Porque alguma coisa tá bem errada, né, gente?
Alguma coisa está bem errada. Você não está sendo guiado pelo Espírito. Não está. E um corpo que não tem o Espírito como guia, um corpo sem abrigar o Espírito Santo. Porque eu, Ivana, não acredito em uma pessoa que anda toda errada na presença, que faz tudo o contrário que a palavra diz, que anda cometendo iniquidade atrás de iniquidade, abrigue o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo. Ele não habita em casa contaminada, em templo contaminado. Ele não habita. Isso aí é uma incoerência. Porque Deus, ele não é incoerente. Ele não vai falar uma coisa e permitir outra. Isso não existe. Não existe. Então, um corpo que não tem o Espírito, irmão Denivaldo, ele é só um corpo. Um corpo sem o Espírito, querido, é só matéria, é só carne. Ele não serve para nada. Um corpo que não tem espírito, ele só serve para agradar ele mesmo, só serve para agradar as suas necessidades carnais, sabe? Só serve para agradar a matéria. Só serve para agradar o seu próprio ídolo interior, sabe? E Deus diz que aquele que se inclina para a carne, aquele que é inclinado a agradar a si mesmo, ele é inimigo de Deus. Quem tá falando não é missionário Ivana, não. Quem tá falando é a palavra, meu filho. Vai lá, a gente leu isso aqui agora. Porque aquele, portanto, a mentalidade carnal, versículo 7, é inimizade contra Deus. Então não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que está falando, né? Enquanto aquele que é conduzido, aquele que é inclinado, enquanto aquele que é inclinado ao Espírito, ele produz vida, ele produz paz, enquanto esse aí produz paz e produz vida, aquele que é inclinado pela a carne, né? Aquele que tem a mente voltada para a carne, ele só produz a morte. Por quê? Porque ele vai estar constantemente, sabe, abrindo abismos no caminho, porque um abismo ele chama outro abismo, um pecado ele vai chamar outro pecado. Um pecado ele vai gerar inúmeros pecados, vai fluir de você outras coisas. Né? Você não vai ficar só naquele pecadinho, não, meu filho, outras coisas vão sair de você. É quando Deus diz que um abismo gera outro. Cuidado, cuidado. Aí a gente vai entender, porque a Bíblia ela vai se completando, né? Ela vai se encaixando, nada se perde. A palavra ela é toda interligada. Desde Gênesis a Apocalipse, a palavra ela é toda interligada. Aí a gente corre lá em Romanos 12 e a gente começa a entender, diante do que Deus disse aqui, em Romanos 8, por que Deus pede pra gente um sacrifício racional. Por que Deus tá pedindo pra gente lá no Romanos 12, versículo 1, um sacrifício racional, uma oferta agradável, né? Uma oferta consciente a Ele, uma oferta sensata a Deus. Por que Ele pede isso? Por que ele nos adverte para nós termos uma mente transformada, né? Para nós guardarmos a nossa mente, para que ela não seja moldada de acordo com o mundo. Por que é que Deus faz isso, gente? Por quê? Eu quero dizer para você que as coisas de Deus, o espiritual, o sobrenatural, as coisas do céu, elas não se manifestam na carne. Elas não se manifestam naquele que está voltado para o que é carnal. Elas não se manifestam nisso, sabe? Não se manifestam. Por isso que é a nossa carne. Lá em Romanos 12, Deus fala: eu não quero mais sacrifício de animais. Eu quero um sacrifício vivo, um sacrifício racional. Você precisa sacrificar, meu filho, a sua carne, né? Nós estamos falando da nossa alma, nós estamos falando do nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso, né, gente? Que a Bíblia diz que é extremamente corruptível. Que a Bíblia diz que dele, do coração, provém todos os sentimentos, todos os desejos, todas as veredas da vida. Aí Deus diz assim, ó, o que você tem, de tudo que tu tens, meu filho, sobretudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Deus sabe de todas as coisas, gente. Aí Deus vem em Romanos 12, nos pede um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo, né? Por que Deus insiste tanto nisso? Né? Para que você continue sendo guiado, para que você seja guiado pelo Espírito Santo, né? Para que a sua carne, a sua vontade, ela seja sacrificada. A sua vontade, querido, diante de Deus, ela não pode prevalecer. O que prevalece
é a vontade dele, né? Você é servo, né? Se você não sacrifica a sua vontade, você não vai conseguir viver a vontade de Deus. Você não vai conseguir viver o que Deus diz que tem pra você. E ele diz que o que tem pra você é uma vontade boa, uma vontade agradável e uma vontade perfeita. Então, obviamente, a vontade de Deus sempre vai ser melhor pra gente, né? Do que a nossa. Então, pra que a gente viver a vontade dele, a nossa vontade ela tem que sair de cena. A nossa carne tem que sair de cena. O nosso corpo, as nossas necessidades carnais tem que sair de cena. Nossas carências, nossos medos, nossas emoções, nossas necessidades emocionais, físicas, financeiras, tudo tem que sair de cena. Deus não vai deixar faltar, não se preocupe não. Deus disse para você olhar primeiro para o céu, que o resto ele acrescenta. Deus diz assim, olhe para as coisas do reino, cuide do reino, olhe para as minhas coisas que eu cuido de você. Então Deus não vai deixar faltar nada. Mas para isso, para você alcançar essa vontade aí, que Deus fala em Romanos 12, que ele promete pra gente lá em Romanos 12, você tem que chegar no altar, você tem que se prostrar no altar como sacrifício. Enquanto você não chegar ao altar como sacrifício vivo, você não vai ver a vontade de Deus, você não vai conseguir discernir qual é a vontade de Deus para sua vida. Porque vai ficar difícil, porque você não está fazendo a sua parte. O que é para Deus fazer, meu filho, ele vai fazer. Mas o que é terreno, o que faz parte da nossa obediência, o que faz parte do nosso livre-arbítrio que Deus vai deixar, né? Para testar você, para ver se você realmente se converteu, para ver se realmente você foi transformado, para ver se realmente você quer ser um vaso de excelência na presença dele. Então o que é para você fazer, quem vai ter que fazer é você, né? Só que Deus não vai forçar. Você se entregar como sacrifício vivo no altar vai ser sempre uma opção sua, uma escolha sua. Você não é forçado a ir pro altar. Você é chamado, né, mano? Você é convidado. Deus te dá o caminho, te mostra o caminho. Deus te aconselha. É o que ele tá fazendo aqui. Ele tá trazendo pra você o caminho. Tá te mostrando como é que você tem que agir. Tá te mostrando a maneira correta de fazer, né? Que é pra você não agir como um pragmático. Que só quer alcançar sem saber a forma como você vai alcançar. Isso daí não faz parte de Deus não, viu, querido? Uma coisa é você alcançar, outra coisa é você alcançar da maneira correta. Tem uma diferença muito grande aí. Você não é forçado a ir pro altar. Você não é forçado. Você vai fazer essa escolha porque é uma escolha. É uma escolha, gente. Nós temos escolhas, como homem nós temos escolhas. E nós sofremos diante das nossas escolhas, né? Porque não é fácil ceder à vontade do Pai. Vocês lembram que Jesus, ele sofreu. Ele sabia que ele era o cordeiro, que ele seria imolado. Ele sabia qual era o propósito divino. Ele sabia que ele estava ali para cumprir um propósito. Mas houve um momento no Getsemane, houve um momento que Jesus chorou. Amigo, porque as pessoas não entendem, elas ficam confusas com isso. Jesus era Deus sim, 100% Deus sim, mas ele veio como homem. Ele era 100% Deus e ele era na terra 100% homem. Ele também sofria, ele também chorava, ele também se decepcionava, ele também se sentia mal, ele também se sentia... Não se iluda. Ele veio para sentir a sua dor, sabe, gente? É isso que a gente tem que entender. Então, naquele momento ali no Getsemane, quem chorou não foi Jesus, Deus. Quem chorou ali foi o homem. Quem chorou ali foi a carne. Quem chorou ali foi o medo. Quem chorou ali foi as emoções dele, daquele homem ali. Naquele momento ali ele chorou, naquele momento ali ele clamou ao Pai, mas só durou um instante. Eu quero já abrir um negócio aqui pra você. Não é pecado você ter medo, não é pecado você pedir a Deus pra te apartar daquele caminho que ele já mostrou que você vai ter que fazer. Não é pecado pra você pedir a Deus pra te livrar daquela direção que ele te deu. Isso não é pecado. O pecado é você não obedecer. O pecado é você ser rebelde. O pecado é você não confiar. Isso é pecado. É você tapar seus ouvidos para aquilo que vem de Deus, para ouvir aquilo que a tua carne está dizendo. Então, não deixa o inimigo te acusar. Isso dura, isso acontece, nós somos carne, acontece. Eu sei que já aconteceu com você, acontece comigo, acontece com o irmão Denivaldo, acontece com qualquer ser humano na terra. Deus dá uma direção, manda você fazer algo que para você é doloroso, para você é difícil.
ou vem sobre a tua vida uma situação que você não entende e que pra você, sabe, tá sendo uma situação que nem parece, né, que foi Deus que mandou. Uma situação que parece que foi o inimigo que enviou. Não tem esses momentos na nossa vida, mas a gente tem que entender que nada sai do controle, nada sai das mãos, nada sai de dentro, do centro da vontade dele. Né? Nem as tuas decisões erradas. Porque quando você entra numa decisão errada, Deus pega o que você fez e encaixa no propósito. Ele pega a tua decisão errada, o caminho ao contrário que você está fazendo, e cria uma circunstância e coloca você na rota novamente. Então a gente tem momentos que a gente também sofre, mas isso não pode durar, isso não pode permanecer, isso não pode ser uma constante. Isso tem que ser como aconteceu com o nosso irmão, com Jesus, tem que ser um instante. Foi só um instante que ele sofreu, um instante ele chorou, ele derramou lágrimas de sangue, ele gemeu, ele clamou, mas foi só um instante. Imediatamente ele entendeu que não era ele, que era a vontade do Pai. E ele disse que faça a sua vontade, que faça a sua vontade, né? Jesus, ele entendia muito bem o que Paulo nos fala lá em Romanos mesmo, no capítulo 8, lá no versículo 28, quando diz que todas as coisas cooperam. Jesus entendeu esse princípio naquele momento. Ele sabia que aquele sacrifício, que o sacrifício dele ia cooperar para o bem dele. Ele sabia disso. Se você for ler esse versículo 28 de Romanos 8, quando Paulo fala esse versículo, né? Que a gente cita tanto, que a gente prega tanto. Você vai ver, você vai prestar atenção em algo muito interessante, né? Paulo, ele não fala, ele não usa o verbo esperar. Ele não usa o verbo supor. Paulo começa o versículo dizendo assim, ó, sabemos. Ele faz uma afirmação. Paulo não deixa dúvida nenhuma, não deixa margem nenhuma de dúvida, sabe? Ele usa o sabemos, o verbo saber, ele detona, ele expressa conhecimento. O verbo saber é algo que nós conhecemos, que nós temos certeza. E no grego, essa palavra aí, essa palavra saber, o verbo saber, ela tem uma origem matemática. Por quê? Porque o saber, né? O saber, ele tem origem, ele é algo como certo, algo como exato. Né? No grego, ele vê a palavra saber como algo exato, como algo certo. Jesus sabia que o que ele estava fazendo, que aquela escolha ali, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento que ele passaria, apesar de tudo que viria sobre ele, era a escolha correta. Ele sabia, né? E ele sabia que tudo iria cooperar, ele sabia. A gente precisa também saber disso. Paulo diz que nós sabemos, às vezes a gente sabe e finge que não sabe, gente. A gente precisa ter essa verdade, sabe, dentro da gente. A gente precisa guardar essa verdade absoluta dentro de nós, para que a gente não seja confundido pela voz do inimigo, pra gente fazer aquilo que Deus não quer, pra gente não obedecer, sabe? A história da gente, ela nunca saiu das mãos de Deus, ela nunca vai sair das mãos de Deus. A tua vida, ela nunca vai sair do controle de Deus, diante de qualquer circunstância que você esteja vivendo. Até a pior circunstância, eu quero dizer aqui, gente, deixa eu abrir aqui. Até a pior circunstância que você possa estar vivendo, até a pior circunstância que pode estar na sua vida, Deus vai estar trabalhando a seu favor, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele usa até o momento ruim, aquele momento difícil da nossa vida, e ele transforma em bênção. Até o momento ruim ele vira bênção. Né? Às vezes Deus vai tirar uma bênção de uma situação totalmente louca, de uma situação totalmente, sabe, perdida aos seus olhos. E Deus vai arrancar uma bênção disso aí, né? Só que a gente tem uma coisa, viu, gente? Lá no versículo 28 tem um detalhe, um pequeno detalhe. O versículo 28, ele traz uma condição embutida. Não sei se você viu. Que o versículo 28, lá de Romanos, capítulo 8, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele traz uma condição embutida. Ele diz que tudo coopera para o bem, mas não é para o bem de todo mundo, viu? Ah, missionário, não é não. Sabe por quê? Porque a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles. Se tem esse pronome aí, daqueles, é porque não é todo mundo. Não é todo mundo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Não é pra todo mundo. Cuidado, viu? Você tá tomando posse de algo que você nem tem direito, né? Porque pra você receber essa promessa aqui de que tudo que vier sobre você vai cooperar para o teu bem, a primeira coisa que você tem que fazer é amar a Deus. E o que é amar a Deus, hein, gente? O que é amar a Deus? Como é que a gente ama a Deus? Será que é só com os lábios, né? Como Isaías fala? Será que a gente só adora? Será que amar a Deus é só adorar Ele? É só dar dízimo? É só cumprir a religiosidade? Será que amar a Deus é só servir na igreja? Será que amar a Deus é só cumprir, inclusive, o nosso ministério? Será que é só isso? Será que amar a Deus é só seguir os estatutos, seguir as regras? Será que é só isso amar a Deus? Não é não, gente. Amar a Deus é tudo aquilo que Paulo falou semana passada aqui. Quem estava aqui viu, quem não viu vai lá no YouTube e procura. Ministração de quinta-feira. Paulo falou sobre o amor. Coríntios 13, se eu não me engano. Ele fala sobre o amor. Coríntios 12, quando Paulo fala sobre o amor, né? O que é o amor, né? Só que para você ter esse dom do amor, que é o próprio Deus, para você ter esse dom, essa capacidade de suportar, essa capacidade de sofrer, essa capacidade de aceitar a vontade de Deus sem reservas, para você ter essa capacidade aí, esse dom aí, você vai ter que permitir que a sua mente ela seja transformada. Você vai ter que permitir que a sua mente ela seja, sabe, que ela sofra uma metanoia. O que é metanoia, missionário? Metanoia é uma mudança de pensamento. Você vai ter que permitir que a tua mente ela fique voltada somente para as coisas do espírito. E eu não tô falando para você ser espiritual 24 horas, porque tem gente aí que é doida. Tem gente aí que esquece que ainda tá na terra, quer viver no espiritual 24 horas. Não é isso. Você tem que ter sanidade, ó, mental para ter equilíbrio, viu, querido? Não vai dar um de doido, não. Para ficar o tempo todo espiritual, porque nem tudo é espiritual. Enquanto você estiver na terra, você vai ter que também saber se comportar na terra, como homem. Da mesma forma que Jesus. Jesus sabia o momento de ser Deus e ele sabia o momento de ser homem. Ele sabia o momento de ser Deus, ele sabia o momento de se comportar como homem. Eu quero dizer pra você que não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Pra gente ter essa mudança de pensamento aí, pra gente ter essa transformação aí, pra gente parar de olhar pras coisas terrenas, pra gente parar de ser guiado pela nossa carne. A primeira providência é permitir que Deus transforme a nossa mente. E a nossa mente ela só é transformada quando nós damos lugar ao Espírito para trabalhar em nós, na nossa natureza, na nossa carnalidade, nos nossos desvios de caráter, nas coisas que nós trouxemos, na nossa bagagem pesada que nós temos, sabe? Nessa natureza, sabe, sanguinária que a gente tem. É isso que Deus está falando aqui. Porque vai ser isso que vai te proteger. Quando você tiver a sua mente moldada, quando você tiver a sua mente transformada pelo Espírito, quando você se permitir ser transformado pelo Espírito, você vai estar protegido da sua carne. Você vai estar protegido do seu eu. Você vai estar protegido dos seus olhos. Eles vão estar protegidos, sabe? A tua mente vai estar protegida, sabe? O teu coração, as tuas emoções, elas vão estar guardadas no Senhor, vão estar protegidas. E você vai estar protegido, inclusive, que isso aqui é o mais importante. Você vai estar protegido, inclusive, de uma possível ou de uma provável morte espiritual. Você vai estar protegido. Por quê? Porque você já não tem mais a mente voltada para as coisas do mundo. Você já não tem mais a mente voltada para as suas necessidades carnais. Você já não tem mais a mente voltada para aquilo que é material, para aquilo que é físico, para aquilo que é terreno, para aquilo que não vai acrescentar em nada quando você chegar no céu, meu filho. Deixa eu dizer pra você, vou repetir algo que eu falei aqui semana passada, que o Espírito tá me incomodando. Dos dons que você tem, tudo que você tem aqui, você não vai levar nada. Você já sabe disso, porque o rei Salomão, ele fala sobre isso em Eclesiastes. Que tudo vai ficar, que tudo vai ser consumido pela traça, vai ser consumido o ferro vai... pela ferrugem, né? Tudo vai ficar. Você não vai carregar nada, né? Você não vai carregar nada. Mas tem gente que acha que quando passar desse plano terrestre, que quando for recolhido pelo Senhor, ele vai carregar os dons. Deixa eu dizer aqui. Oi.
você não vai carregar os dons. Primeiro, porque os dons são seus. Segundo, porque os dons não são para o céu. Os dons são para a terra. Os dons espirituais que Deus colocou na sua mão para você administrar e usar para o reino, são para o reino terrestre. São para a igreja. Quando você sair daqui, você só vai levar um dom. Se você conseguir esse dom. Se você conseguir, se você obedecer, se você seguir o que Deus está falando aqui hoje. O único dom que você vai carregar e o único dom que você precisa no céu é o dom do amor. Por quê? Porque o amor é o próprio Deus. Se você não sabe o que é o dom do amor, você vai lá em Coríntios 12 e leia o que é o amor. O amor, no final de tudo, é o próprio Deus. Para você ter relacionamento com Deus, para você ter intimidade com Deus lá, naquele plano, onde interessa, onde você vai passar a eternidade, você vai precisar de um único dom chamado amor. É só isso. Mas para ter esse dom, você não pode ser carnal, meu filho. Para ter esse dom, você vai ter que andar guiado pelo Espírito. Para ter esse dom, você vai ter que dar um chega para lá na sua carne e deixar o Espírito te conduzir. É só isso. É isso aí que Deus tinha para falar aqui conosco. São 3 horas e 52 minutos. Não adianta. Não adianta eu chegar aqui para você e lançar um versículo maravilhoso como esse. Olhe, tudo que acontece com você coopera para o seu bem. Mas neguinho prega isso e esquece de dizer que só coopera para o bem daqueles. Não é para todo mundo. Esse coopera, essa cooperação, essa graça, essa bênção que vai chegar diante daquilo que você sofre, diante das adversidades, diante dos problemas, diante das aflições que você passa na terra, porque Deus sempre vai te recompensar pelo teu esforço, né? Deus sempre vai te dar uma recompensa por você ter tido ânimo, por você se esforçar, por você ter lutado contra você. Então, isso só vai chegar se você amar a Deus. Ai, tem que aprender a amar a Deus, meu filho. Amar a Deus não é só abrir a boca e dizer que ama a Deus, não. Amar a Deus não é só abrir a boca e dizer que serve a Deus, não. Amar a Deus não é só cumprir religiosidade, não, meu filho. Não é pregar bonitinho como uma missionária prega, não. A missionária prega bonitinho. Se eu não amar a Deus, eu não sou nada. O apóstolo Paulo, ele é muito claro. Ele diz, eu posso ser tudo, eu posso fazer tudo, eu posso curar com a minha sombra, eu posso curar com o meu lenço, eu posso fazer tudo. Eu posso ter todos os dons, mas se eu não tiver o amor, eu não sou nada. Pronto. É a mesma coisa pra mim e pra você. Você não é diferente, né? Se você não tiver o amor, você não é nada. E tenho dito, porque Deus, ele não tem muita conversa. É isso e acabou. Não tem muito o que falar, amigo. Não existe muita dificuldade para você entender o que Deus está falando. Deus está falando há muito tempo que Deus está falando. Há muito tempo que Deus tem sacudido a igreja. Há muito tempo que Deus está exortando a igreja. Há muito tempo que Deus está chamando a sua atenção em relação a isso. Não se confie nos dons que você tem. Não se confie por eu te usar. Não se confie porque você fala em línguas. Não se confie porque você fala em revelação. Não se confie porque você tem muito conhecimento. Não se confia, porque Corinto se confiava nisso. Desses 3 dons básicos, né? Corinto era uma briga infeliz por causa disso. Uma carnalidade que só Jesus. E Deus está dizendo, não se confie em nada. Se confie sim, se você me amar. Se confie sim, se você obedecer. Porque amar a Deus é obedecer, amar a Deus é renunciar, amar a Deus é abrir mão, amar a Deus é sofrer, e sofrer calado, sem dar uma palavra, como uma ovelha muda. Sofrer como uma ovelha muda. Tá lembrando alguém que sofreu como uma ovelha muda? Então pronto, você é imagem, você é semelhança. Então acabou. Cumpra o propósito original. Imagem e semelhança. São 3 horas e 54 minutos em Feira de Santana. Palavra maravilhosa, palavra de edificação, palavra linda, palavra clara, palavra direta, palavra, sabe, que veio como uma flecha no coração de muita gente aí. Que veio como uma flecha sobre os olhos de muitos aí que estão cegos para a verdade. De muitos aí que estão caminhando de acordo com a sua conveniência, achando que está fazendo o certo, né? Esse aí é o pragmático. Ele está alcançando resultado, só que a maneira que ele está alcançando não é a correta. A maneira que ele está alcançando não é a maneira que está agradando o coração de Deus. Começa a parar para pensar nisso, né? Começa a se autoexaminar, começa a examinar teus caminhos, começa a ver se a maneira que você está fazendo é a maneira que Deus quer que você faça. Porque tem muita gente aí que faz, sabe? Que tenta ludibriar Deus, sabe? Que tenta enganar o Senhor. E Deus diz que dele ninguém escarnece, né, gente? Então, por favor, tá na hora da igreja parar de ser menino. Foi isso que Paulo disse em Coríntios, depois que ele lança essa palavra sobre o amor, ele diz, vamos parar de ser menino. Quando você era menino, mas agora você não pode mais ser menino. Você agora tem que ser mestre. Sabe por quê, Israel? Porque os tempos estão chegando. O tempo da igreja voltar para casa está chegando. Não é mais tempo de ser menino.
Amém? 3h56. Quero deixar meu abraço para você que está aí na Cidade FM 87.9. Você que está aí no Instagram do Caminhando de Sabedoria. Você que está no Facebook Ivana Lima. Você que está no aplicativo da Rádio Cidade 87.9. Muito obrigada pela sua audiência. Mas eu não quero só sua audiência. Eu quero que você ouça, que você fique ruminando essa palavra e que você guarde ela no seu coração. Porque só ouvir não adianta. Você tem que ouvir, você tem que guardar e você tem que praticar como Mateus nos ensina. Amém? Deus abençoe. Amanhã nós estaremos de volta. Um abraço. Cristiane, Pastor Ozzy, Karine, Shekinah, Márcia. Tô vendo aqui Ana Paula Araújo. Um abraço, que é de Marilda. Eu vou anotar o nome de todo mundo, Marilda, e vou colocar nas minhas orações. Qualquer coisa, adiciona lá. 99893-1494. WhatsApp individual do Caminho de Sabedoria. Deus abençoe você. Até amanhã, se puder, compartilhe esse vídeo. Um abraço.